Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e hoje, mais uma vez, acompanhado aqui do nosso parceiro de ministério, colega de ministério, pastor Silvio de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, sempre juntos, para a glória do Senhor, né? Deus abençoe mais um programa. Com muita alegria estamos aqui para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém. Eu agradeço também a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Você sabe que o nosso programa, ele pode ter debates, entrevistas, bate-papo e ultimamente nós temos batido um bom papo, né? Exatamente. Teológico, né? Sobre temas doutrinários. E hoje nós queremos falar, nós vamos conversar, né? Uma troca de ideias a respeito de batalha espiritual. Eu quero antes ler o texto que vai servir de base para a nossa conversa, né? Que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que está assim: Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí então Paulo recomenda o uso da armadura de Deus, dando a ideia aqui que nós estamos, na verdade, numa grande guerra espiritual. A batalha é apenas uma das etapas de uma guerra, né? Batalhas podem ser vencidas ou perdidas, mas o mais importante é saber se venceremos a guerra ou não. Mas voltando à ideia da batalha espiritual, que é muito mais popular, pastor Silvio, o irmão crê que precisamos realmente nos preparar para batalhas espirituais contra o inimigo de nossas almas? Bom, meu amigo, pastor Kenji, esse tema é tão interessante no sentido de, em primeiro lugar, o pastor me perguntou se eu creio. Realmente eu creio, porque para que nós possamos primeiramente saber lutar espiritualmente, nós precisamos saber que existe uma guerra, uma luta espiritual todos os dias praticamente, mas que a própria palavra de Deus, o pastor acabou de ler aí, ela é a espada do Espírito, né? E nós, a cada dia entendendo mais da palavra de Deus, estamos cada vez mais preparados para vencer essas batalhas. Eu creio sim, pastor. É verdade. Como é uma batalha, quando a gente pensa em batalha, pastor, a gente pensa assim, no campo mesmo, né? Onde estão, hoje em dia, né? Hoje usa armas, fuzis, granadas, mas na época de Paulo era espada, lança, escudo, etc. Tal. Quando a gente fala em batalha espiritual, a gente fica imaginando que tipo de arma nós podemos nos utilizar. O irmão já citou aí um pouco além, né? Sim. Mas que efetivamente pode nos dar algum ganho em cima dessas batalhas. Dizem que Martim Lutero, ele, depois que ele foi para o castelo de Wittenberg, né, ele ficou ali protegido, né, ele era, segundo as histórias, ele era assediado pelo diabo mesmo, ele via o diabo, né? E diz que uma certa feita ele estava na mesa dele, escrevendo, estudando, e a presença do diabo foi tão forte para ele que ele pegou o tinteiro e jogou contra ele. Olha, né? Claro que o tinteiro se arrebentou na parede, né? Sim. Mas é como se estivesse na presença dele. E em outra história, conta-se que ele estava subindo uma daquelas torres bem escuras, né? Só estava ali com a tocha, né? E ele sentiu aquela presença horrível atrás dele. Aí quando ele se virou e viu que era lá, todo com os dentes arreganhados para atacá-lo, ele teria dito: é só você. Aí virou as costas e continuou subindo. Olha. Né? Então, assim, que armas que a gente pode usar? É real? O mal é real? Interessante, mais uma vez, eu repito, pelo seguinte, que pastor, olha, obviamente, a palavra neófito quer dizer novo convertido. Uma pessoa que entrega a sua vida para Cristo, né? Obviamente ele não entende muita coisa nesse sentido, mas ao longo do tempo, nos dias ele vai enfrentando as suas lutas, as suas batalhas espirituais, no sentido, não só a batalha espiritual do dia a dia, aquelas coisas que acontecem, mas que muitas vezes ele já está acostumado. Isso não faz parte muitas vezes da vida do cristão, né?
Então, o que ele tem que fazer? Aos poucos ele vai aprendendo de acordo com a palavra. Hoje existe N cursos, né, para que a pessoa possa ser edificada, possa ter até um grau maior de conhecimento da palavra. Então, eu creio realmente que existe, e olha, por incrível que pareça, esse relato do pastor com relação ao Martinho Lutero aconteceu comigo faz pouco tempo, pastor. Faz 40 anos que eu estou no Evangelho, né? Entreguei minha vida para Jesus em 1981. Logo no início do ministério que estamos juntos, aconteceu algo relativo a isso. Numa noite eu acordei assim, mais ou menos umas 3 horas da madrugada, fui para a sala orar e de repente eu orei e deitei na sala assim, do nada eu acabei adormecendo. Adormecendo, e nisso me veio um sonho, que para mim não foi um sonho, foi uma revelação, né, de uma batalha espiritual, que eu estava tendo naquela hora, através da oração, né? E nisso que eu acabei de orar, né, assim, eu adormeci, e aí no que eu voltei, eu tive uma visão de alguém olhando para mim, e Deus me deu um discernimento que ali não era um anjo de Deus, não era a presença de Deus, era o próprio inimigo assim, olhando para mim. Porque a palavra Satanás vem Satã, quer dizer, aquele que se opõe. Quer dizer, tudo que é de Deus, ele se opõe. Então eu peguei, olhei assim e falei assim, não toque em mim. Interessante, nunca tinha acontecido isso comigo. Isso daí faz 2 anos mais ou menos. 2 anos? 2 anos que aconteceu isso comigo. Mas eu tinha tido uma experiência com o próprio Deus, com os anjos do Senhor, mas assim, de frente a frente com o inimigo. Aliás, não estava à frente porque ele estava de lado, né? Sim. Ele estava olhando para mim de lado. No que eu olhei, aí da mesma forma que a experiência que eu tive com o anjo, eu tive aquele suador, né? Assim, eu tive aquele calafrio, e invoquei o nome do Senhor, e eu praticamente não estava acreditando o que estava acontecendo comigo, mas eu creio que foi uma batalha espiritual. E a própria palavra fala, em Gálatas, né, que existe uma guerra a luta da carne contra o sangue, né, do espírito, na verdade. Contra o sangue. Exatamente, contra a carne. Então, eu aprendi uma coisa, pastor, o que nós alimentarmos é o que vai vencer. Muitas vezes as batalhas espirituais é para nos dar um crescimento espiritual, né, para aprendermos coisas do mundo espiritual. Tá certo. Muitos anos atrás, surgiu o filme O Exorcista, né, que assustou muita gente e tal, né? Sim. Eu lembro até de histórias que ocorreram com o elenco depois que o filme foi lançado, uma série de situações. Mas uma coisa interessante daquele filme é que ele acabou popularizando o ritual da Igreja Católica Apostólica Romana no exorcismo, né? Então, tem uma série de coisas que um sacerdote faz para exorcizar um demônio, né? Sim. Nós, do nosso lado, nós temos algum ritual, alguma fórmula para expulsar os demônios? Tem alguma coisa assim que a gente pode dizer que é um ritual que a gente observa, assim como a Igreja Católica Romana? Sim, na verdade eu respeito as religiões, até a nossa mesmo, né? O meio evangélico, nós vemos assim, de acordo com a palavra, eu sempre me apego na palavra de Deus, porque a palavra, pastor, é que vai dar discernimento realmente, né? Jesus mesmo criticou algumas tradições que existiam, né, dentre os judeus, que tinha que lavar as mãos, Jesus não fez nada disso. Cada pessoa que ele curava, cada pessoa que ele libertava, ele fazia de um jeito, até para não houver esse negócio de repetitividade, né? A pessoa repetir sempre a mesma coisa. Não, faz isso que vai dar certo, faz isso não. Eu creio que cada caso é um caso, cada caso Deus vai dar uma direção. É uma opinião minha, viu, pastor? Eu não estou criticando quem faz certos tipos de exorcismo, libertação, e sempre faz da mesma forma, achando que vai dar certo, pode até dar certo, né? Mas eu creio que cada situação, Deus dá um direcionamento, assim, porque existem vários tipos de espíritos, né, malignos, na verdade, né? Então, precisa se buscar a Deus um discernimento, uma direção, para que até nós possamos chamar o espírito maligno pelo nome, porque todos eles têm nome,
Nós sabemos, todas as religiões sabem que os espíritos malignos têm nome. Então, para que, assim como Jesus perguntava para o cego, o que você quer? Obviamente, ele queria enxergar, mas ele queria ouvir da boca dele. Entendeu? Da mesma forma, pastor, eu aprendi que nós precisamos ter o discernimento de saber que espírito que está atuando muitas vezes, né, em pessoas, né, às vezes tem lugares que, olha, muitas pessoas não percebem, de repente você chega num lugar, o ambiente não está bom, aquele lugar realmente, espírito nós não enxergamos, né? A palavra espírito, pneuma, né, do grego, né? Esse vento, sopro, então você não vê, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê no Senhor, Deus dá o discernimento para você saber que espírito está atuando naquele lugar. Ok. Eu quero que você entenda, você que está nos assistindo, que aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, né? A gente não está ensinando doutrina aqui, a gente está trocando ideias. Exatamente. Né? Mas, pastor, mesmo que o irmão considere a diversidade aí de cada um lidar com essa situação, a gente sabe que temos que usar o nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, né? Para que haja a libertação daqueles que estão sendo oprimidos, possuídos pelos demônios. Então a gente tem que usar o nome de Jesus. Isso a gente vê em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, em nome de Jesus, né? A gente faz essa invocação. É interessante, eu tenho observado, pastor, no meio cristão evangélico, o seguinte, inclusive até eu aprendi comigo mesmo isso. Muitas vezes, igrejas, eu ia a igrejas evangélicas mesmo, de repente ali eu não me sentia bem. E eu via que a questão não era o ambiente, a igreja, era eu mesmo. Então, por quê? Porque eu sentia um ataque espiritual e eu repreendia aquele espírito que estava tentando, sabe, me deixar injuriado, me deixar triste, magoado. E eu repreendia de mim mesmo. Então, muitas vezes eu vejo uma confusão assim, no meio, até no meio cristão, não estou criticando, assim, mas é assim, muitas vezes nós estamos falando com Deus, e de repente, ao mesmo tempo que estamos falando com Deus, estamos falando com o diabo. Então, é necessário haver essa separação. Discernimento, de quando você está falando com Deus, você fala com Deus. Aí, né, acabou de falar com Deus, por isso que é em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Por isso que há muita discussão a respeito disso, se a gente tem que travar diálogo com o diabo ou não, né? Há muita discussão. Tem. A tradição, não é confirmado isso, mas dizem que o rei Salomão foi o maior exorcista de toda a história. Que ele conhecia os nomes de todos os demônios e através, então, de um anel que ele usava, ele conseguia descobrir o nome do demônio que estava ali e através disso ele expulsava o demônio, ou tinha domínio sobre ele. E essa ideia veio, né, que seria necessário você conhecer o nome do demônio que está em determinada pessoa para então você ter o domínio sobre essa pessoa. Mas ocorre que a gente não encontra esse tipo de procedimento, e como o pastor mesmo colocou, Jesus evitava repetir as coisas, mas apenas em uma única vez Jesus pede o nome do demônio, que é o caso da legião. Exatamente. Né? Mas em outros casos isso não ocorre. Né? E nem mesmo Paulo, quando está lidando com aquela moça escrava que adivinhava as coisas, exatamente, ele também só repreende e acaba com o lucro lá dos comerciantes. Né? Mas a outra pergunta, quem deve dizer eu repreendo? Eu repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, ou nós temos uma outra expressão? Quando a gente abre lá em Judas, versículo 9, né, está assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, arcanjo Miguel, ousou fazer acusação injuriosa contra ele Satanás, né, mas disse, o Senhor o repreenda. Né? Curioso. É curioso e é interessante, é importante. Tem coisas que com o tempo... O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, pastor, que nós não devemos querer saber mais do que é necessário. Eu creio que Deus, esse tipo de ensinamento, ele vai dando com o tempo. Né? Quem entra no primário, né, que hoje nem existe, no ensino fundamental, ele não vai receber ensinamento de uma faculdade. É tudo com o tempo. Então,
tem acontecido isso, tem que ter muita sabedoria. O pastor falou de Salomão porque ele pediu sabedoria para Deus, né? Ele pediu sabedoria até para poder entender essas coisas. Essa informação dos nomes aí a gente não tem comprovado. Não tem, mas olha a diferença fazendo uma analogia sobre Salomão e Acabe, a diferença. Né? Salomão, ele tinha o discernimento, porque ele pediu sabedoria para Deus. Acabe não, ele chamava os conselheiros, que não eram de Deus. Ele mesmo era mau, né? Exatamente, por isso que ele não pediu sabedoria para Deus, porque Deus dá sabedoria, não dá malandragem, né? Agora, essa questão do diálogo com o espírito que está possuindo a determinada pessoa, um outro grande perigo que alguns estudiosos trazem é que se você ficar dialogando com o diabo é o pai da mentira. Então, muita coisa ele pode estar colocando ali como se fosse verdade, mas na verdade é uma mentira e vamos dizer, o libertador, né, o obreiro, ele pode ser enganado. Pastor, uma opinião minha também, eu não sou muito a favor, eu respeito, eu não sou muito a favor desse negócio de diálogo com o inimigo. De dar microfone para ele? Não, ficar perguntando o nome. Jesus, na verdade, ele perguntou, mas ele não ficou dialogando, né? Sabe, porque dá margem, muitas vezes você fica dando margem, e outra, quantas pessoas estão em volta não estão entendendo aquilo? E uma coisa eu aprendi também, Jesus, ele também ensina que assim, olha, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, né? Em teu nome, muitos... Só que quando ele fala em teu nome, só que ele fala em nome de Jesus, mas colocou eu na frente, esse é o perigo, né? Assim, não, aí é o exemplo de Miguel. De Miguel. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, é muito cuidado. Agora, para que o Senhor, quando Miguel diz o Senhor, é porque ele faz parte do reino de Deus, né? Ele faz parte, então ele pode dizer que o Senhor... Agora, quem não conhece, não tem intimidade, né? Não tem conhecimento de Deus, né? Da existência de Deus, né? Aí como que vai dizer o Senhor te repreenda? Entendeu? Então tudo isso vai através do tempo, conhecimento, então... Tem que estudar. Tem que estudar. É uma coisa que eu preciso fazer bastante, o pastor tem me cobrado, mas tudo isso vai através de estudos. Graças a Deus, nesse tempo que estou no ministério, não só pastoral, antes mesmo, que atuei em vários departamentos na igreja, grupo de jovens, tudo. Eu fiz vários cursos, fiz curso de transcultural para missões, fiz curso de libertação também, sim. Libertação, porque a gente precisa entender o que está fazendo, né, pastor? Não é chegar a fazer, o outro fez, eu quero fazer. Aconteceu isso na Bíblia, Simão, que ele era considerado como um feiticeiro, era muito respeitado, tá no livro de Atos, né, no capítulo 8 ali. Ele via Pedro impondo as mãos e as pessoas sendo abençoadas. Ele falou, não, eu quero esse poder aí. Simão, mago, né? Simão, ele era um mago, entendeu? Então ele queria aquele poder ali, mas Pedro falou, não, esse poder aí... Então, falando em poder, eu lembro que uns anos atrás, muitos anos na verdade, né, surgiu um livro que foi um best-seller no Brasil, que é Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, da editora Vida. Acho que inclusive ainda está sendo publicado. E nesse livro fala-se sobre batalhas angelicais. Anjo contra anjo. Nós vemos aqui Judas, né? Arcanjo Miguel contra Satanás, né? E a gente vê lá em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, o Senhor já manda Gabriel levar a resposta para Daniel. Mas aí no versículo de número 13, né, diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, Gabriel que está dizendo isso, me resistiu durante 21 dias. Então quer dizer, Gabriel estava indo na direção de Daniel, Gabriel é um anjo, está indo na direção de Daniel, esse príncipe da Pérsia o impede 21 dias, não pode ser um ser humano, porque Gabriel é um anjo. Sim. Aí ele diz, então Miguel, um dos príncipes supremos, então tem mais de um arcanjo, né? Um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha.
O irmão acha que temos realmente essas batalhas ocorrendo hoje, ainda hoje, no campo invisível, no mundo, numa dimensão invisível que nós não conseguimos enxergar? Assim, anjos versus demônios? Eu creio sim, pastor, porque até pelo seguinte, até hoje se fala de salvação, obviamente, né, enquanto Jesus não voltar, ou seja, né, até eu ouvi uma frase assim, que Jesus ele não está voltando, né, porque se falar que ele está voltando, ele está no caminho ainda, né, então ele não está no caminho, ele é o próprio caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, hoje ainda nós podemos falar de salvação, mas para que haja salvação, existe essa batalha espiritual, essa guerra que nós vemos muito. O pastor falou, né, na carta aos Efésios, né, aqui no capítulo 2, fala assim que, olha, Deus fez mostrar em todos os tempos do futuro e a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor, e Ele mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça nós somos salvos, ou pela fé. Então ele mostra isso aqui porque as misericórdias de Deus, ela é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que quando nós estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus nós somos salvos. Então, ou seja, para que acontecesse isso, houve uma batalha espiritual. Né, para que nós pudéssemos chegar até Cristo. Aliás, o pastor citou muito bem a armadura de Deus, né, de Efésios 6, a partir do verso 10, que fala, que nos ensina como que nós devemos lutar, né? Ou seja, eu vejo ali, fala da verdade, né? O que o inimigo é das nossas almas? É o pai da mentira. Então, se nós continuarmos numa vida de mentira, né, não pode haver uma transformação. Enquanto nós estivermos numa vida de mentira, ou seja, nós estamos perdendo essa batalha. Agora, quando nós vamos para a verdade, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aí nós acabamos vencendo essa batalha. São tudo aprendizado. Isso não é uma coisa que é de uma hora para outra, sim, né? Sim, assim, nós temos que entender é um processo. O que é o básico, o fundamental. Então, você já está vendo que é em nome de Jesus que nós conseguimos a libertação. Exatamente. Agora, uma outra pergunta, pastor, bem rapidinho. Somente pastores ou quem fez o seminário de libertação pode exercer essa autoridade na libertação de pessoas oprimidas, possuídas pelo diabo? Ou qualquer crente tem essa autoridade? Eu penso que não, pastor, assim, não só os pastores ou autoridades, não, porque a palavra de Deus fala que Deus ele deu dons para todos, né? Aqueles que creem em Cristo, deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros doutores da lei, da palavra. Então, tem pessoas que têm um dom, esse dom, assim, sabe? Na verdade, eu imagino que esse dom, ele se inicia quando se fala de cura, né? Quando se fala de cura, né? Porque, obviamente, em nome de Jesus, né? Porque é Ele que dá esse dom. A palavra dom quer dizer presente, é um presente de Deus, e um presente você recebe para ser usado. Sim. Então, mas mesmo quem não tem esse dom, consegue estar na batalha? Consegue enfrentar? Eu creio que ele pode se preparar, porque, obviamente, né, se não tiver alguém que tem o dom do lado dele, como que ele vai fazer? Então, eu creio que Deus pode prepará-lo para enfrentar, capacitá-lo, né, principalmente através das orações, da busca, né? Mas muitas vezes Deus é tão maravilhoso, né, que ele quer ver a igreja, que é o corpo de Cristo, funcionando. Então, quando a igreja se une, o corpo se une, então cada um tem uma função, entendeu? Então, muitas vezes, servos de Deus, pessoas, membros de uma igreja, ele tem que saber que muitas vezes ele tem que depender de um irmão para abençoá-lo. É um corpo, né? É o corpo, então... Membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Então, se ele não tem esse dom, conversa com alguém, fala assim, está acontecendo isso comigo, tá? Não, então nós vamos orar nesse sentido. Mas se ele estiver sozinho na hora, não tiver ninguém do lado, ele, debaixo da autoridade, de Jesus, ele pode ser usado por Deus, com certeza. Nós temos uma fé, né, que vem desde a Reforma a respeito do sacerdócio universal, né? Por conta do que Pedro escreveu na sua primeira carta. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, para nós, na Reforma, né, nós cremos que todo crente tem essa autoridade, porque todos nós somos sacerdotes de Deus, né? É uma questão de posicionamento, né, pastor? Sim. De nós nos posicionarmos, não é isso? É uma posição e é uma identidade do cristão, né? Do cristão saber qual a posição dele no corpo de Cristo, né? Qual é a posição dele no reino de Deus. No reino de Deus não são todos a mesma coisa, são iguais, não. Cada um tem a sua posição, o seu dom, mas eu gosto muito aqui de Efésios capítulo 2, que fala que também, da mesma forma que Pedro, o apóstolo Pedro diz, que antes nós éramos trevas. Por exemplo, Deus, aqui fala assim, antigamente, por terem desobedecido a Deus, ou seja, por causa do pecado, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla aqueles que desobedecem. Então, isso entra a guerra espiritual. Ou seja, daqueles que obedecem e daqueles que desobedecem a palavra. Em resumo, é isso mesmo, né? Em resumo, é isso. Muito bem. Eu quero agradecer ao pastor Silvio de Oliveira pelo nosso bate-papo. Foi um bate-papo bem rápido, né? E nós trocamos ideias aqui a respeito desse fenômeno que nós chamamos de batalha espiritual. Espero que você tenha aproveitado. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer ao pastor Silvio de Oliveira por sua companhia constante, né? Pastor, tem sido muito bom esses programas, porque nós mesmos temos nos especializado em certos assuntos que estavam até um pouco estagnados, estavam até um pouco parados, e agora estão voltando, né, nesses dias importantes, nós temos esse conhecimento. Agradecemos a audiência de todos. Amém. Muito obrigado e espero que você nos assista no nosso próximo programa também. Deus abençoe e até mais.